Bom, pessoal, então a gente tratou até agora de 4 princípios, né? A gente tratou da dignidade da pessoa humana como valor fundante, né, do nosso ordenamento jurídico, o princípio basilar mais importante trazido pela nossa Constituição da República, o princípio da função social da propriedade, né, como uma forma de limitação, inclusive, do direito de propriedade, princípio da solidariedade social, princípio da isonomia no condomínio. E agora, outro princípio muito importante para a gente mencionar, que está previsto na Constituição e também está diretamente relacionado ao condomínio, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquele que determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E no âmbito do condomínio, como é que será que esse princípio se aplica diretamente? É claro que, né, ele vale para todo e qualquer cidadão, segundo esse comando que eu acabei de dizer para vocês, mas é importante a gente lembrar que se a gente tem o nosso ordenamento jurídico composto por leis, normas, enfim, alguns microsistemas. Na verdade, até a gente não deve falar em microsistemas, né? Porque a gente deve interpretar o nosso ordenamento jurídico de forma ampla, né? Como um todo, e não com essa ideia de microsistemas, de sistemas isolados que regulamentam um ou outro ramo do direito. Na verdade, pessoal, se a gente olhar para o condomínio, a gente vai ter também o ordenamento condominial, né? O ordenamento que vai reger aquela comunidade. Claro que a gente não vai afastar as normas, né, os princípios vigentes, mas no âmbito do condomínio, a gente vai ter, além das leis, também a convenção condominial e o regulamento interno, que vão ser objeto de estudo aprofundado, né, mais para frente no nosso curso, mas a gente pode ter em mente desde já que a convenção de condomínio ela é o instrumento mais importante naquele ordenamento condominial. A convenção de condomínio ela é o ato regra que rege todas as relações entre os condôminos e também perante terceiros. Por quê? Vocês já devem saber que a convenção, mesmo quando não registrada, né, ela tem eficácia, ela é plenamente eficaz para regulamentar justamente essas relações entre condôminos e, quando registrada, ela é também eficaz perante terceiros. Isso quem diz não é a professora Mariana, é o nosso Superior Tribunal de Justiça e a gente tem até súmula que versa expressamente nesse sentido. A súmula que diz isso que eu acabei de falar para vocês é a súmula número 260 do STJ. Essa súmula vai dizer que ela vai dizer justamente que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular a relação, ou melhor, as relações entre os condôminos, tá? E ao lado da convenção de condomínio, a gente tem o regulamento interno. O regulamento interno nada mais é do que o documento que detalha, que pormenoriza as disposições da convenção condominial. Então, a convenção ela vai prever, por exemplo, quais são as áreas comuns que compõem aquela edificação. Então, ela vai dizer que o condomínio tem piscina, tem salão de festas, tem churrasqueira, tem sauna, enfim, ela vai prever, né, naturalmente a composição daquele edifício. Ao passo que o regulamento interno, por sua vez, vai prever, por exemplo, quais são os horários da piscina, se a piscina vai estar aberta todos os dias, se vai ter um guarda-vidas, um guardião de piscina, em quais horários, se é permitido levar convidado, se é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação para frequentar a piscina do condomínio, dentre outras disposições que são mais detalhadas
e que podem ser melhor adaptáveis, né, de acordo com as necessidades daquele condomínio, daquela comunidade condominial, tá? Então, só também para já dar uma palhinha, a convenção condominial, enquanto ela só pode ser alterada por 2/3 dos condôminos, né, quórum super qualificado previsto no nosso Código Civil, o regulamento interno, por sua vez, pode ser alterado pelo quórum de maioria simples dos presentes em assembleia. Exatamente, pessoal, para que ele tenha essa adaptabilidade maior de acordo com as necessidades, com as demandas daquela comunidade, naquele condomínio. Então, outra aplicação prática muito importante do princípio da legalidade no condomínio vai dizer respeito à aplicação de multas e sanções. Por quê? Porque para que o condomínio possa multar, penalizar uma unidade por uma infração às normas internas, em primeiro lugar, ela vai precisar, esse condomínio precisa respeitar o procedimento, né, formalmente previsto na convenção. Então, precisa de notificação prévia? Não precisa? Qual é o valor daquela penalidade? Como é que essa notificação deve ser encaminhada? Então, são procedimentos formais que devem ser observados para que a unidade seja, para que lhe seja aplicada uma penalidade, né, por eventual infração às normas internas, ao ordenamento condominial. E é certo que, se não houver previsão específica de aplicação de multa para uma certa conduta, muitas vezes, à luz do princípio da legalidade aplicado ao condomínio, não vai ser possível, de fato, multar aquela unidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo até de um caso prático que eu tive esses dias, inclusive que gerou uma ação judicial proposta por um condômino em face do condomínio, que era o seguinte: esse condomínio, ele não tinha câmeras de segurança instaladas, tá, nas áreas comuns. Então, não tinha aquele circuito interno, aquelas câmeras para segurança de todos. E aí, como, enfim, estavam ocorrendo alguns problemas no condomínio, alguns furtos de objetos, de lâmpadas de emergência, né, algumas condutas suspeitas aí no ambiente condominial, e um condômino em particular já estava suspeitando, inclusive, de uma certa perseguição da qual ele estava sendo vítima, o que ele fez? Ele instalou uma câmera de segurança na porta de entrada dele, para pegar justamente as pessoas que se colocassem em frente à porta, mas que também pegavam um pouco ali das áreas comuns. E aí, a administração do condomínio multou este condômino sob a alegação de que ele não poderia ter instalado uma câmera na sua porta de entrada. E aí, naturalmente, ele entrou com um recurso para falar que ele precisaria ter sido notificado previamente, né, que também que lhe foi aplicada a multa diretamente, mas, sobretudo, porque não havia nenhuma proibição expressa prevista nem na convenção e nem no regulamento, no sentido de que os condôminos não poderiam ter câmeras instaladas nas suas portas de entrada. Claro que a gente pode pensar aí numa questão de lei geral de proteção de dados, né, na preservação da própria privacidade, intimidade, já que a câmera pegava um pouco das áreas comuns, mas como eu disse para vocês, estavam acontecendo algumas situações de constrangimento no condomínio, furtos, né, de objetos nas áreas comuns. Então, a instalação dessa câmera foi uma medida de proteção adotada por esse condomínio. De modo que esse cidadão apresentou um recurso administrativo, né, a administração, melhor dizendo, apresentou um recurso administrativo à síndica do condomínio, e a síndica do condomínio nada falou. Então, diante da aplicação dessa multa, né, que ainda veio cobrada junto com a cota condominial, que é uma coisa que não pode acontecer, como a gente também vai ver mais para frente, tá? Nesse caso, o condômino ajuizou uma ação civil para declaração de nulidade desta multa e também
para poder consignar em juízo o valor da cota condominial sem o acréscimo dessa penalidade. Então vejam que aqui, nesse exemplo concreto que eu estou dando, o princípio da legalidade ele serviu justamente para amparar a pretensão desse condômino no sentido de que, não havendo norma expressa pela proibição de uma certa conduta, ele, enquanto titular da unidade autônoma naquele condomínio, proprietário de apartamento, ele não pode ser multado. Inclusive, ele solicitou a inclusão do tema em pauta numa assembleia para que pudesse ser discutido. E, mais uma vez, o condomínio nada disse. Então, nesse caso, a gente entrou com essa ação judicial em nome, em representação desse condômino para cancelar a aplicação dessa penalidade. E, havendo decisão judicial, em breve eu conto para vocês as cenas dos próximos capítulos. Bom, muito bem. Então, falamos aqui dos principais princípios constitucionais diretamente relacionados ao condomínio, mas a gente não pode deixar de mencionar também um outro princípio que, embora não esteja expressamente previsto na Constituição, está previsto no Código Civil, mas ele é inspirado por muitos desses valores que eu trouxe até o momento para vocês. E é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele está previsto, pessoal, lá no Código Civil, tá? No artigo 113, mas em diversos outros artigos também, que vão prever, por exemplo, que todas as normas e negócios jurídicos celebrados entre particulares devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. E esse princípio, ele conta com algumas figuras parcelares, são as chamadas figuras parcelares da boa-fé objetiva. Dentre essas figuras, que são, na verdade, desdobramentos desse princípio na prática, a gente tem o venire contra factum proprium. Vou escrever aqui para vocês, para quem não tiver familiarizado, venire contra factum proprium, que é aquela proibição de comportamentos contraditórios. Como assim? Vou dar um exemplo que até não está diretamente relacionado a condomínio, mas que está relacionado à associação de moradores, tá? Então, por exemplo, o sujeito sempre pagou as taxas associativas, ele participa das assembleias da associação de moradores, ele também, participa das assembleias, participa das discussões, endereça pleitos à administração da associação, e aí um belo dia ele deixa de pagar essas contribuições de rateio de despesas na associação, e aí quando a associação entra com uma ação de cobrança contra ele, ele diz: não vou pagar porque eu não sou associado. Eu não sou associado, e à luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, lá no tema número 492, no tema repetitivo número 492, a tese que foi consolidada, ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado. Então, como eu não sou, eu não vou pagar. Ora, mas espera aí. Esse sujeito não sempre se comportou como associado, por mais que ele não tenha assinado expressamente um termo de adesão a essa assembleia, um termo de quem estaria se tornando mesmo associado a partir daquele momento. Será que toda essa postura que ele sempre teve ao longo de anos não implicaria, nesse caso concreto, um comportamento contraditório da parte dele, que agora, para deixar de pagar, resolveu dizer que ele não é associado? Bom, no escritório a gente já teve casos assim, e o juiz reconheceu, no caso concreto, que o sujeito era, de fato, associado, que ele se associou tacitamente pela postura que ele adotou, de modo que agora, à luz dessa figura parcelar da boa-fé objetiva, como o venire contra factum próprio, ele não poderia arguir que jamais se associou para deixar de pagar essas contribuições de rateio. Então, vejam um exemplo concreto da vedação a esse comportamento contraditório.
E outra figura interessante, parcelar da boa-fé objetiva, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, é a figura da suprécio. A suprécio, pessoal, é aquela ideia segundo a qual a adoção de um comportamento reiterado ao longo de determinado tempo, ou melhor, ao longo de um grande lapso temporal, gera um efeito jurídico que, muito provavelmente, vai merecer tutela no caso concreto. Vou dar um exemplo para vocês também de um outro caso concreto com o qual nos deparamos no escritório recentemente. Vejam só, o condomínio, esse condomínio era um condomínio pequeno, tá? Na zona sul do Rio de Janeiro. Condomínio que não tem áreas comuns, praticamente, em termos de play, salão de festas. Tem como áreas comuns, claro, né? Os halls dos andares, elevadores, portaria. Mas não tem piscina, churrasqueira, salão de festa, espaço de lazer. É um condomínio realmente muito antigo e pequeno, com 20, 22 unidades. Muito bem. Esse condomínio, ele é da década de 60, tá? Ele foi construído, foi instalado em 1960, e na convenção desse condomínio, estava lá expressamente previsto que o rateio das despesas seria feito com base nas frações ideais. Muito bem, previsão de 1960. Acontece que, desde 1960, justamente, nunca se praticou esse rateio pelas frações ideais. Sempre se praticou o rateio igualitário, por mais que o texto da Constituição nunca tivesse sido alterado. Então vejam só vocês, ao longo de mais de 60 anos, o condomínio reiteradamente praticou o rateio de despesas não pelas frações ideais, mas pelo rateio igualitário. Então, sendo 22 unidades, a gente pega aquele bolo que o condomínio arrecada todo mês, né, o que corresponde às despesas com as quais o condomínio tem que arcar, e divide por 22, ao invés de dividir pelas frações ideais. E aí, o que aconteceu foi que agora, há poucos meses atrás, a síndica do condomínio convocou uma assembleia, né, a síndica recém-eleita convocou uma assembleia para reinstituir o rateio pelas frações ideais. Na verdade, ela chamou isso de adequação do rateio das despesas nos termos da convenção condominial. E instituiu que daquele momento em diante, o rateio não mais seria feito de forma igualitária, mas sim com base nas frações. E isso acabou onerando a unidade de cobertura em 5 vezes o valor da cota que ela pagava. Então, a partir desse rateio, né, pelas frações ideais, a cobertura passaria a pagar 5 vezes mais do que as outras. E aí, vejam, essa adequação da forma de rateio, na verdade, foi instituída, ou melhor, foi aprovada por meia dúzia de condôminos. Então, foi um quórum bastante reduzido. E aí, qual foi o argumento desse condômino na justiça? Foi o seguinte, olha só, à luz do princípio da boa-fé objetiva, e especialmente da sua figura parcelar da suprécio, essa prática reiterada do rateio igualitário, né, ao longo de mais de 60 anos, ela gerou um efeito jurídico merecedor de tutela. Que efeito foi esse? Foi a alteração tácita da convenção condominial. Logo, se a convenção condominial foi alterada tacitamente, né, passando a valer o rateio igualitário, para que se institua o rateio pela fração ideal, é necessário o quê? A aprovação pelo quórum de 2/3 dos condôminos, como está lá previsto no Código Civil, porque este é o quórum necessário para alteração de convenção. É o comando expresso do artigo 1351, vamos até escrever aqui, do artigo 1351 do Código Civil, né, que prevê o quórum de 2/3 para alteração da convenção. E, nesse caso,
a gente teve, de fato, uma aplicação da suprécio como figura parcelar do princípio da boa-fé objetiva, vejam só, tá? Princípio da boa-fé objetiva no âmbito condominial. E essa tese foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, vejam só como é que esses princípios do nosso ordenamento se aplicam na nossa disciplina do direito condominial.